Fala, povo de Deus! 34º dia da nossa série, o início de tudo, Gênesis 34. E hoje, um capítulo um pouco triste, um pouco chato, um pouco difícil de se ler, mas eu quero tirar aqui com vocês duas lições, amém? E apenas duas, tá? Vai ser curto, mas nós vamos fazer a leitura do texto completo, tá? Mas já adiantando, o que vai acontecer? Uma das filhas de Jacó vai ser abusada e os irmãos vão fazer justiça aos seus próprios olhos quanto a isso. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Saiu para se confraternizar, né? Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Então agora ela foi violentada pelo filho do governador, por uma pessoa importante. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer ao seu pai Amor: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Então o rapaz violentou Diná, porém se apaixonou por ela. Né? E agora quer casar com essa moça. Aqui tem várias coisas que eu quero focar em duas mensagens, mas Diná saiu para conhecer as mulheres daquela terra, né? Só que aquelas mulheres, elas eram de outra nacionalidade, de outra cultura, de outra religião, né? E aí nós temos que tomar cuidado em fazer amizades com quem não tem a mesma linha de pensamento que a gente, né? Eu já falei isso no vídeo anterior. Esse rapaz aqui, ele é o filho do governador. Se ele fez isso com Diná, talvez ele já tenha feito isso com outras mulheres e ninguém para esse menino. Então é uma pessoa que tem poder e acha que pode fazer tudo, tá? Tem gente que acha que tem poder dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja e por isso acha que pode fazer tudo, é autoritário, passa por cima de todo mundo, né? Erra e ninguém pode falar nada. Isso também é algo ruim e quando nós identificamos esse tipo de comportamento em nós precisamos mudar urgentemente. Nos outros, precisamos tentar mudar. Não conseguiu? Sai fora dessa pessoa, né? E aí ele faz o erro e se apaixona pela mulher, né? Tem gente que erra e acaba se apaixonando, amando aquela situação. Olha que loucura, como o diabo mexe com a mente do ser humano, né? Que coisa doentia, se apaixona pelo erro, passa a amar aquilo que dá errado. Tem gente que ama apostar, por exemplo, só que só perde quando aposta. Olha que coisa maluca, né? Precisamos tomar cuidado. Nem tudo que, é amor, eu amo, então tá tudo bem. Não. Já ouviu gente falando isso? O Deus é amor, então o que importa é que eu amo. Nessa situação aqui, o rapaz está amando Diná. Ele está correto? Claro que não. Deus está se agradando disso aqui? Claro que não. Então não é porque eu amo, não é porque Deus é amor que tá tudo bem. Não é assim que funciona. Amém? O que agrada a Deus é obediência a Ele e a sua palavra. E aí no caminho da obediência encontramos o amor, tá? Então, Hamor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo isso, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Hamor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, daremos nossas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio e adquiram propriedades. Né? Prosperem. Mas Deus não quer que eles prosperem ali, então não adianta a proposta ser boa que eles não vão aceitar. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Então somente me dê a moça por mulher. Ele está achando que tudo se resolve com dinheiro, né? Tem gente que é assim, acha que tudo se resolve com dinheiro, mas não é assim que funciona, não. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, irmã deles, e disseram: não podemos fazer isso.
Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta pareceu boa a Hamor e a seu filho Siquém. Então agora os filhos de Jacó estão fazendo o quê? Eles estão mentindo. Eles estão falando que eles vão aceitar a proposta se todos do século masculino se circuncidarem, né? Cortarem ali o excesso de pele do órgão genital masculino. Por que eles querem fazer isso? Porque no dia de maior dor eles vão matar esses homens, como nós vamos ver na sequência aqui do texto, tá? Mas o ponto é o seguinte: por que os filhos de Jacó mentem? Por quê? Porque infelizmente é uma herança espiritual, é uma maldição espiritual, é um pecado hereditário. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó mentiu e agora os seus irmãos, os seus filhos já estão mentindo. Vão mentir lá na frente de novo, no caso de José, né? E o único que quebra essa sequência de mentiras é o próprio José. Por isso ele se torna governador, tá? Então, já fica aqui uma coisa para você que é pai. Cuidado com o que você vai fazer, porque isso vai afetar você, mas também vai afetar os seus filhos lá na frente. E você que é filho, cuidado com o que você faz, preste atenção, pode ser uma herança espiritual dos seus pais e você não está nem percebendo. E isso vai gerar prejuízo para os seus pais, vai gerar prejuízo para você e vai gerar prejuízo de novo para os seus filhos lá na frente. Tem coisas que precisam ser quebradas, tem maldições hereditárias que precisam ser quebradas, heranças espirituais que precisam ser quebradas, tá? E aqui havia uma herança da mentira que precisava ser quebrada. E o único que quebrou isso foi José, tá? Nele foi quebrada essa herança. Seja José na sua família. Versículo 19. O jovem Siquém era o mais respeitado de todos os da casa do seu pai. Então não demoraram a cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Agora aqui eu quero trazer a primeira lição de fato. Eu sei que já acabei falando outras coisas, mas aqui é a primeira lição desse texto. Esse jovem era o mais respeitado da casa do seu pai. Era o mais respeitado, mas é estuprador. Era o mais respeitado, mas abusava de mulheres. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que é importante é de fato um homem, uma mulher honesta. Um homem honesto, de caráter, de honra, de respeito, de índole. Nem todo mundo, vou falar, Jesus, nem todo mundo que está em cima de um altar é de Deus. Nem todo mundo que tem um cargo na igreja é cheio do Espírito Santo. Nem todo mundo que pega um microfone para pregar a palavra do Senhor deve realmente ser ouvido e tem algo para passar. Tá bom? Nem todo empresário de sucesso chegou ali de forma totalmente legal. Não é porque é o mais respeitado que é um homem bom. Não é porque é o mais rico que é um homem bom. Não é porque é o mais famoso que é um homem bom. Não é porque chama a atenção que é um homem, que é uma mulher boa. Não é. Não é porque senta lá na frente que é de Deus. Amém? Nem tudo que reluz é ouro, nem todo mundo que diz que é, de fato é. Ok? Glória a Deus, então tome cuidado com isso, tá bom? E outra coisa, até mesmo as pessoas que são grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, são, beleza? Pessoas que são homens e mulheres de Deus, até mesmo essas pessoas estão sujeitas ao erro, tá? Então, grandes homens de Deus continuam sendo homens. Grandes mulheres de Deus continuam sendo mulheres, tá? E aí tem muita gente se decepcionando com homem e mulher e saindo da igreja. Por que você saiu? Ah, porque o pastor falou isso. Porque a pastora falou aquilo. Mas isso é ser humano. O ser humano erra mesmo, o ser humano falha mesmo. E se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela de forma alguma, porque você vai estragar ela. Porque você é falho, porque eu sou falho. E isso é apenas uma forma da gente pensar, porque na realidade não existe igreja perfeita. Então pega essa coisa para você aqui também.
Grandes homens de Deus continuam sendo homens. Grandes mulheres de Deus continuam sendo mulheres. Sujeitos e sujeitas a errar. Tá bom? Então, que toda a sua esperança, que toda a sua expectativa, que toda a sua fé, que toda a sua confiança esteja em Jesus Cristo, porque somente Ele é perfeito, tá bom? Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhai atentamente, fixamente, para quem? Para os homens? Não, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, tá bom? Então aqui esse cara era respeitado, mas era, né, um estuprador. Versículo 20. Assim Hamor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos. E disseram, estes homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles, podemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sobre a condição de todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se de que os seus rebanhos e os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Então agora eles querem apelar para o dinheiro, né? Para o povo aceitar o que eles estão falando. Aceitemos então a condição para que se estabeleça em nosso meio. Tem gente que assim, acha que vai convencer todo mundo com o dinheiro, né? Com a proposta boa. E nesse caso aqui vai. Mas que nós, homens e mulheres de Deus, não sejamos vendidos por boas propostas, tá? Porque a nossa vida não se move em torno do dinheiro, se move em torno de fazer aquilo que Deus mandou. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Hamor, com seu filho Siquém, e todos os homens e os meninos da cidade foram circuncidados. Então todos os do século masculino foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Hamor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde a sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo que havia na sua casa. Então o que Jacó fez lá atrás? Jacó lá atrás mentiu para o seu pai Isaque para pegar o que era de Esaú. O que seus irmãos fazem agora? Eles mentem para Hamor e Siquém para matá-los e pegar aquilo que é deles, tá bom? É claro que eles têm uma desculpa aqui, que é de tocaram na minha irmã, a gente não vai deixar barato. Mas basicamente eles estão mentindo e pegando aquilo que é dos outros. A mesma coisa que Jacó fez, tá? Então, aí o problema desse pecado hereditário. Versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi, vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos e se eles se juntarem forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam, está certo ele de tratar a nossa irmã como uma prostituta? Capítulo 35, apenas o versículo 1. Deus disse a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então agora, Jacó está falando, agora nós estamos em apuros. Deus aparece e fala, vai para Betel, aonde eu te encontrei quando você fugia de Esaú. Ou seja, lembra quando você estava em apuros lá atrás? Em Betel eu te encontrei e te guardei. Você está em apuros agora? Suba para Betel de novo, onde eu vou te encontrar e vou te guardar. Tá? Então a verdade é a seguinte, em apuros nós entramos muitas vezes. Em problemas nós entramos muitas vezes, em circunstâncias difíceis nós entramos muitas vezes, mas a verdade é que nós sabemos o que devemos fazer, para onde devemos ir e como devemos nos portar. Tá? Tem gente que chega a mim e fala, eu me afastei da presença de Deus. Você sabe como voltar. Volta para casa do Pai, volta a orar, volta a jejuar. Eu briguei com a minha esposa. Você sabe o que deve fazer, vai até ela, pede desculpa, ouça ao lado dela, né? Então, a questão do ser humano é que nós sempre sabemos o que devemos fazer. Só muitas vezes ficamos paralisados por causa do medo, por causa da dúvida.
né? Só que a boa palavra, a boa notícia é a seguinte: o momento é crítico. Jacó por si só não pensa nessa resposta, mas Deus aparece no capítulo 35, versículo 1 e dá direção para Jacó. Então a segunda mensagem e lição que eu quero deixar para você é a seguinte: em momentos críticos, Deus te dará direcionamento. Amém? Talvez o momento que você está vivendo não seja o melhor, não seja o mais fácil, mas é nesse ponto que Deus vai te dar direcionamento para onde você deve ir e como você deve agir, tá bem? E essa situação vai passar, Jacó, porque longa é a tua caminhada na terra ainda, tá bom? Esse é o capítulo 34, guarde esses ensinamentos no seu coração, tá bom? E que Deus te abençoe. Te espero aqui amanhã no capítulo 35, em nome de Jesus.